Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 46 ao capítulo 48, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Salmo 46 é dos descendentes de Corá, isso mesmo, e esse Salmo 46 é um salmo muito especial. Pelo menos eu assim o considero. Por quê? Esse salmo ele serviu de inspiração para aquele cântico, aquele hino, Castelo Forte. Castelo Forte foi escrito por Martim Lutero em 1521, né? Então, na história você sabe que esse momento foi um momento de muita angústia, né? De Martim Lutero, onde ele teve que ficar isolado, né, diante de toda a repercussão das 95 teses, né, e ele naquele momento ali, né, de angústia, naquele momento ali introspectivo, de um divisor de águas na vida dele, ele escreve o hino Castelo Forte é o nosso Deus, né? Esse é um cântico lindíssimo do cantor cristão, depois você pode procurar ele aí no Google. E esse salmo foi um salmo de inspiração para Martim Lutero, né? E esse texto do Salmo 46, o contexto histórico dele também é muito importante. É 2 Reis 18, quando Ezequias, né, vem ali através do Senhor, na figura do rei Ezequias, Deus livra o povo dos assíricos, né? Livra ali Jerusalém. Então nós vamos ver que esse salmo é um salmo muito especial. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos, montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e os seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade e ela não será destruída. Na versão RA, né, talvez você tenha ela aí, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que as montanhas, né, como diz aqui nessa versão, ainda que os mares se rujam, né, tudo isso não abala aquele que confia no Senhor. E aí ele continua: Deus habita nesta cidade e ela não será, na outra versão, abalada, nessa aqui, destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó, nessa versão fala fortaleza, na outra é o nosso refúgio, né? Venham e contemplem as gloriosas obras do Senhor. Veja como ele fez, como ele traz destruição sobre o mundo, acaba-se com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte no meio a lança e destrói os escudos no fogo. Aquiete e saiba que o Senhor é Deus, né? E nesta versão fala: aquiete-se e saiba que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações e serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Na outra versão, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa extraordinária, né? Então, nesse Salmo 46, nós aprendemos muito. Aprendemos 3 ações de Deus. Que Deus, nesse Salmo, ele é o nosso refúgio, Deus está no nosso meio, Deus faz, né, em nosso meio maravilhas, ele se move, ele está sempre em
atividade, né? Nós vemos aqui no Salmo 46 um Deus dinâmico que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, que este salmo, que foi inspiração para Martim Lutero em 1521, seja inspiração para você também nos dias de hoje. E aí o Salmo 47 também é dos descendentes de Corá, né? E eram levitas, e aqui ele diz, né, batam palma todos os povos, celebrem a Deus em voz alta, pois o Senhor Altíssimo é temível e é grande o Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sobre os nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança e o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu no meio dos gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombeta. Cante os louvores ao Senhor, cante louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem com um salmo, Deus reina sobre as nações, sentado está no seu santo trono. Os governantes do mundo se ajuntaram ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertence a Deus, ele é grandemente exaltado em toda a terra, na versão RA aqui, em toda parte. E por fim, o Salmo 48, né? E nós temos uma canção do pastor Ademar de Campo, né? Da comunidade lá em São Paulo. E ele faz um cântico em 1995, como eu cantei esse cântico, né? Como eu celebrei ao Senhor com esse cântico. Quando eu morava em São Paulo, tínhamos um encontro ali na Paulista, no Centro de Professorado Paulista, e toda semana nós tínhamos um culto de celebração ao Senhor, feito pelo pessoal ali da Comunidade da Graça, né? E o pastor Ademar de Campos estava sempre ali presente, e era um momento onde a juventude adorava ao Senhor. E este é um cântico que o pastor Ademar, né, se inspirou no Salmo 48 para escrever este cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, né? Você deve conhecer esse cântico. Se você não conhece, coloca lá no YouTube e você vai ver que extraordinário é. Cantar a palavra, orar a palavra, declarar a palavra, isso é poderoso. E ele diz, no Monte Sião, seu santo monte, é o alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo, é a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade, mas quando a viram, ficaram espantados, fugiram atemorizados, foram tomados de medo e se contorceram de dores como mulher no parto. Tu os destruíste com os navios de Tarse, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora vimos com os nossos próprios olhos a cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade do nosso Deus, que manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, senão louvores até os confins da terra, tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se, povo, no monte do Senhor. Todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos. Percorram a cidade de Sião, vão e cantem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas para que possam descrevê-la às gerações futuras. Pois assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida e queremos sim, até o dia da nossa morte, até o nosso último dia, adorarmos ao Senhor e engrandecermos ao Teu nome. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe.